Final do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Conheça o trabalho da Associação Rosas de Março, que atua na região sul de Santa Maria. No esporte, confira como foi a estreia do Inter SM na tarde de domingo. Veja também, novo arcebispo de Santa Maria foi empossado oficialmente no domingo, dia em que o religioso completou 54 anos de idade. E ainda, Operação Ronda Tirana desarticula organização criminosa na cidade de Cacequi. 6 pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira. Estes e outros destaques aqui no JD em 15 segundos. Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. O novo arcebispo de Santa Maria foi empossado neste domingo. A data da posse se revelou uma tripla comemoração. A data de criação da Diocese de Santa Maria, que completou 111 anos, a festa de Assunção de Virgem Maria e o aniversário de 54 anos de Dom Leomar Brustolin, o novo arcebispo. A posse canônica do novo arcebispo metropolitano Dom Leomar Antônio Brustolin comoveu quem presenciou a celebração de cerca de 2 horas no Santuário Basílica da Medianeira na manhã deste domingo. Amigos e familiares de Dom Leomar, que vieram da terra natal do religioso, Caxias do Sul, prestaram uma homenagem com cartazes. Embora a cerimônia tivesse público restrito por conta da pandemia, diversos civis e autoridades assistiram à posse. Entre bênçãos e agradecimentos, o novo arcebispo enfatizou o desejo de seguir o legado de outros bispos, baseado no testemunho, na comunhão e no serviço à comunidade, para ensinar e santificar, sempre oferecendo uma escuta sem exclusão. Eu quero agradecer muito a acolhida aqui em Santa Maria, e esse 15 de agosto é muito especial, sim, porque exatamente hoje, quando eu assumo a missão do pastoreio aqui nessa cidade, dedicada a Nossa Senhora, desde o nome da cidade até esse santuário magnífico da Basílica da Medianeira, é porque quando eu, num aniversário meu há 50 anos atrás, eu recebi um presente do meu pai, que se tornou para mim o maior sinal da presença dele, que é a imagem da Medianeira. Hoje completa exatamente 50 anos desse presente. O meu pai me deu quando eu tinha 4 anos, e é o objeto que eu tenho mais antigo da minha infância. Está comigo. Meu pai e minha mãe já faleceram. Então eu estar aqui hoje significa, acima de tudo, que misteriosamente eu fui conduzido até aqui. Pode-se falar em coincidência, eu digo que não, eu digo que é providência. O céu preparou de alguma forma, eu só espero poder corresponder uma parte a tanto bem que eu recebi nesse caminho desses 54 anos. Ainda no sábado, antes da posse oficial, Dom Leomar, ao lado do novo arcebispo emérito de Santa Maria, Dom Hélio Adelar Hubert, realizou uma missa na Catedral Metropolitana e uma homenagem às vítimas e familiares da tragédia da Boate Kiss. Durante a missa, o novo arcebispo falou para as mulheres, as mães e os jovens. Lembrou das milhares de mortes durante a pandemia e trouxe mensagens de esperança. Depois da celebração, caminhou até a frente da Boate Kiss, onde fez orações. O presidente da Associação de Familiares e Vítimas da Tragédia, Flávio Silva, agradeceu o apoio e a solidariedade. Olha, isso é muito importante, a gente receber uma atenção especial antes mesmo da posse desse novo arcebispo. Então, para a gente representa muito, inclusive a questão do acompanhamento espiritual, né? De que a gente precisa muito. Então, somos muito gratos ao Dom Leomar pela recebida
de como ele nos acolheu ali na igreja, e também nós somos solidários e já demos as boas-vindas para ele, que ele tem uma estadia aqui marcante na carreira dele. Dom Leomar também fez a entrega do livro Como Será Depois, o sentido de viver e morrer na tradição cristã, de autoria dele, aos pais e mães que estiveram presentes. Falamos agora sobre a vacinação. Esta semana acontecem ações voltadas para pessoas que estão com dose em atraso. Hoje, a imunização ocorreu em 3 locais da cidade. A fila foi intensa para quem buscava a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na Policlínica José Erasmo Crossetti, houve registro de pessoas que aguardavam a vacina ainda pela manhã. A estudante de nutrição Isabela Pessoa, de 20 anos, chegou no local da vacinação por volta do 12h40 e recebeu a ficha de número 98 das 500 disponíveis para o dia. Tomar a segunda dose realmente me deixou bem feliz, porque é algo assim que pode, sabe, trazer a vida de volta à normalidade e traz uma segurança pra gente. Talvez também eu possa agora voltar às aulas também, poder, sabe, ter uma perspectiva agora para o futuro. De acordo com dados da Prefeitura Municipal, cerca de 3.800 pessoas estão com doses atrasadas da vacina e, por conta disso, esta semana terá ações intensificadas para este grupo. É uma prevenção, a gente tem que evitar ter todos os cuidados que ainda a gente tem ainda, né? E é uma bênção a gente tomar outra dose, né? Nesta terça-feira, segue a vacinação contra a Covid-19. A partir das 8 horas da manhã, recebem a primeira dose pessoas com 21 anos ou mais. No formato drive-thru, tem ações na Universidade Federal de Santa Maria e no Shopping Praça Nova. Para os pedestres, no Clube Recreativo Dores, Associação Comunitária Tancredo Neves, Unidades Básicas de Saúde Kennedy e Oneide de Carvalho. E na Unidade Wilson Paulo Noal, pedestres e também pessoas nos carros podem receber a imunização. E acontece também nesta terça a vacinação para a segunda dose em atraso da Oxford Fiocruz a partir da 1h30 da tarde. E ainda sobre a vacinação, a Prefeitura informou que cerca de 3.866 pessoas estão com a segunda dose da vacina atrasada em Santa Maria. Por isso, a importância de acompanhar o calendário e, sendo a sua vez, se vacine. Mais do que um chamado, é um compromisso com a sociedade. Trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, nascidos em outubro, podem sacar a partir de hoje a 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas de boletos, compras em lojas virtuais ou compras com o código QR. E um homem foi preso transportando cocaína e crack na BR-287, na cidade de Santiago. Ao vivo, a repórter Jaiana Garcia tem mais informações. Boa noite, Jaiana. Boa noite, Vilceu. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos que nos assistem também no Jornal do Diário. Uma ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal, então, prendeu este homem com 10 quilos de cocaína e também algumas porções de crack na BR-287 em Santiago. A droga estava escondida no para-choque de um carro com placas de Porto Alegre, que foi abordado durante essa tarde. Ao ser abordado durante uma operação de combate ao crime que estava acontecendo na rodovia, o suspeito tentou fugir, sendo então interceptado alguns quilômetros depois. Além dos 10 quilos de cocaína, no painel do veículo, os policiais encontraram também 5 porções de crack. O condutor do carro, de 43 anos, residente de Porto Alegre, já tem passagens pela polícia por roubo, estelionato, sequestro relâmpago e porte ilegal de arma. Ele estava em liberdade condicional
e relatou aos policiais que levaria essa droga para São Borja. O homem foi levado à delegacia de polícia e depois encaminhado, então, para o sistema prisional. E seguindo nas notícias de polícia, disponíveis já em bei.net.br, nós vamos de Santiago para Cacequi. 6 pessoas foram presas na manhã dessa segunda-feira durante uma operação da Polícia Civil lá no município de Cacequi. A ação foi para desarticular uma quadrilha suspeita de fazer parte de uma milícia que extorquia produtores rurais da região. A gente confere mais informações agora na reportagem. A ação da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato, a DECRAB de Bagé, foi coordenada pelo delegado André Mendes e contou com o apoio da Brigada Militar e policiais da 12ª Delegacia Regional de Polícia de Cacequi. Além de 8 mandados de prisão preventiva, a Operação Ronda Tirana também cumpriu 6 de busca e apreensão, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa no município. As investigações começaram no primeiro semestre do ano passado, após informações sobre uma milícia rural. Os integrantes do grupo estariam cobrando por uma suposta ronda noturna, para que os criminosos não furtassem as propriedades. Por medo de serem vítimas de furtos de gado e até mesmo de defensivos agrícolas, muitos produtores aceitavam as condições impostas pela quadrilha. A investigação apurou ainda que o líder do grupo era quem definia quais propriedades rurais seriam atacadas. Ainda conforme a Polícia Civil, os crimes estão gerando prejuízos aos produtores rurais de Cacequi há vários anos, o que fez com que alguns pecuaristas desistissem da atividade. Com as prisões, a Polícia Civil acredita que haverá queda nos índices de abigeato e furto de defensivos agrícolas. 2 suspeitos ainda estão foragidos. Obrigada, Jaiana Garcia, pelas informações. E exames realizados pela perícia confirmaram que o corpo encontrado no dia 24 de junho, na localidade de Três Divisas, interior de São Gabriel, era do trabalhador rural Alberto Moreira Gonçalves, de 52 anos. O homem desapareceu em maio, quando foi visto pela última vez, enquanto trabalhava em uma propriedade rural na localidade de Jacaré. Segundo testemunhas, ele teria recebido uma ligação pelo celular e saído da fazenda, não sendo mais visto. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, a 4 quilômetros da propriedade. A Polícia Civil de São Gabriel ainda segue investigando as causas da morte. E veja em instantes o trabalho da Associação Rosas de Março, que atua na região sul aqui de Santa Maria. E ainda os detalhes da previsão do tempo para esta semana. Nós vamos agora para o intervalo aqui no JD com imagens ao vivo. Você está conferindo aí a Avenida Presidente Vargas, em Santa Maria, cruzamento com a Rua Floriano Peixoto. Agora são 6h21 e o Jornal do Diário volta em seguida. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. As lojas Beltrame completam 40 anos.
De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 3026 4040. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Pra comer um bom churrasco cercado de variedade, sempre vou no lugar certo, certeza de qualidade. Uma reunião de amigos em qualquer ocasião, churrascaria Tertúlia, qualidade e tradição. Avenida Pinto Bandeira, esquina das Dores. Fone 3222-0330. Aberta de terça a domingo. Churrascaria Tertúlia. Solidariedade e empoderamento são algumas das características da Associação Rosas de Março, que atua em um loteamento na região sul. A vontade de ajudar a comunidade foi a motivação necessária para que o grupo de mulheres buscasse se organizar e formar uma entidade. Em 28 de agosto de 2020, surgiu a Associação Rosas de Março, dedicada a auxiliar os moradores da área oeste do bairro Lourenço. A presidente da associação, Elisângela de Deus, explica que cerca de 230 pessoas e 104 crianças são contempladas por essa iniciativa, que também surge como uma forma de fortalecer o elo entre mulheres. Nós temos os coletivos dos almoços, das jantas, dos cafés das crianças. Antes elas não tinham, elas ficavam em casa, meio depressiva, não tinham o que fazer. E agora elas têm o que fazer, porque a gente até aula a gente está tendo. Tem muitas aqui que não sabem ler nem escrever. E estão aprendendo a recém, o A, B, C, D, elas estão indo. Né? E a importância da associação na vida delas foi muito boa, porque a gente agora tem um diálogo, a gente consegue dialogar. Antes era cada uma na sua casa, agora não. Agora a gente faz corte e costura, a gente faz um crochê, faz um tricô, vamos fazer, eu ganhei doação para fazer um almoço, todo mundo se une, uma descasca batata, outra cebola, outra isso, outra aquilo, e nós estamos aqui lutando pelas pessoas mais carentes, pessoas que necessitam da gente. Pessoas que não têm como se defender, vêm aqui, conversam com a gente tem um conselho, tem uma palavra para dar, a gente pode auxiliar em alguma coisa, né? Por isso que a associação foi montada entre 12 mulheres. Para contribuir com as ações realizadas pela Associação Rosas de Março, basta doar qualquer valor por chave Pix ou por conta poupança. A renda arrecadada será destinada à compra de alimentos para a confecção e entrega de cestas básicas para as famílias do loteamento Lourenço. E o colunista Denis Olim já está ao vivo aqui no JD para o seu comentário. Boa noite, Denis. Qual o destaque de hoje?
Boa noite, Vilceu. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre um novo mercado que se criou aqui em Santa Maria, que está sendo explorado por uma imobiliária, que é a venda, negociação de empresas. Isso não tem a ver só com a pandemia, já vinha de antes. Por quê? Com a pandemia, a gente sabe que muitas empresas entraram em dificuldades ou se endividaram ou até quase quebraram, faliram, né? E também, antes disso, já vinha acontecendo esse tipo de negociação, porque muitas empresas não têm sucessão, os filhos ou não podem ou não querem assumir os negócios dos pais. E também há casos muito comuns, por exemplo, de gente que quer se aposentar ou militares, por exemplo, que vêm para Santa Maria, daí a esposa abre um negócio, uma empresa, e quando ele tem que viajar ou quando tem que ir embora, se transferir, acaba tendo que vender essa empresa. Então, o que era muito comum muitas vezes é que as pessoas, esses empresários, simplesmente fechavam as empresas e não tinham retorno com isso, ou às vezes estavam endividados, faliam, mas não tentavam vender. E essa imobiliária que eu trago esse destaque, a Ferrari Melo, ela viu esse nicho de mercado e só do ano passado para cá já negociou, intermediou a venda de 25 empresas e conseguiu com isso salvar cerca de 320 empregos que seriam provavelmente cortados com o fechamento ou a falência dessas empresas, né? Então é algo bem interessante, porque em vez de a pessoa fechar, sempre há essa possibilidade de tentar negociar, porque a empresa tem valores que são clientes, que ela já tem produtos, mão de obra treinada, formada e também rede de fornecedores. Então, o que eles dizem? Que é muito melhor para o investidor, muitas vezes, comprar uma empresa que já tem uma marca, que já está operando, que tem clientela, do que partir do zero um negócio. E para a empresa vale muito a pena também, porque essas questões de marca, produto, equipe treinada, elas têm um valor. Se for vender só equipamentos móveis, depois vale praticamente nada. Então, muitas vezes esses empresários sairiam no prejuízo se fossem fechar uma empresa ou um negócio. Então, é algo bem interessante que, por exemplo, salvou 320 empregos só do ano passado para cá, quando negociou 25 empresas. É isso, Kellen e Vilceu. Boa noite a todos. Tá bem, então, Denise Olim, obrigada pela participação e também pelo seu comentário ao vivo aqui no JD. Vamos agora falar sobre o tempo, porque tem uma entrada de massa de ar quente já no território gaúcho e a temperatura deve ter uma elevação acentuada nos próximos dias. Em Santa Maria, a máxima prevista para quinta-feira é de 35 graus. Para esta terça-feira, a previsão de áreas de instabilidade e pancadas de chuva de forma isolada. Vamos conferir as temperaturas. Em Santa Maria, a terça-feira começa com 13 graus, a máxima deve chegar aos 27. Na quarta-feira, mínima de 17 e máxima chegando aos 31. E na quinta-feira, 19, 32, mas podendo chegar aos 35, sensação térmica de muito calor em Santa Maria. E na sexta-feira, as temperaturas variando entre 17 e 28 graus. Muito bem, ainda hoje no esporte você vai ver como foi a estreia do Inter SM no domingo. O JD faz um intervalo com as imagens das câmeras do CIOSP, que neste momento mostram então ao vivo a Avenida Dores, das proximidades ali da rua Euclides da Cunha. Agora que são 6 horas e 31 minutos, o JD volta em instantes. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Se você é de Santa Maria e deseja fazer seu implante dentário, você precisa vir para a Oral Sim. Nós faremos um diagnóstico completo de como anda a sua saúde bucal. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Rádio CDN, Central Diário de Notícias, 24 horas ao lado da comunidade.
As lojas Beltrame completam 40 anos. De tijolo em tijolo, subimos em direção ao sucesso. Somos a maior loja de materiais de construção de Santa Maria e estamos entre as maiores do estado. Quando você escolhe nossos produtos, leva um pouquinho da gente para casa. Estamos presentes em tantos lares que nos sentimos parte da cidade. Há 40 anos concretizamos seus sonhos e você ajuda a construir nossas histórias. Venha conhecer o Cristo Rei, um projeto de conceito internacional na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos de 2 dormitórios, duplex e lojas. Paisagismo espetacular e um clube exclusivo com academia, salão de festas, restaurante e piscinas. Sorteio de um Porsche entre os compradores. Visite o apartamento decorado no local. Cristo Rei, investimento com alta rentabilidade. Característica da construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Pouco mais de uma semana depois do encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ainda há impactos vistos na venda de artigos esportivos em Santa Maria. A Olimpíada de Tóquio acabou em 8 de agosto, mas deixou um legado esportivo em todo o mundo. Um dos impactos sentidos em Santa Maria é nas vendas de artigos esportivos. O skate foi um dos xodós dos brasileiros nos Jogos de Tóquio, no Japão, lá nas Olimpíadas. O estilo e o esporte de Kelvin Hoffler, Raíssa Leal e Pedro Barros influenciam vendas aqui em Santa Maria. José Cândido tem 54 anos e vende skate há 20. Isso é metade do tempo que ele anda sobre as rodinhas. Hoje, como gerente de uma skate shop no centro de Santa Maria, ele vê a procura aumentar. O movimento, que já era maior desde o ano passado, ganhou força quando os brasileiros subiram ao pódio da Olimpíada de Tóquio pela modalidade. Hoje eles não estão vindo só para querer um skate. Eles estão querendo um esporte que eles viram que é bonito. Eles viram um esporte que, sim, todo mundo bateu palma. Até então, porque assim, é muito preconceito em cima do skatista, é muito preconceito da sociedade de querer construir uma pista. Ninguém quer uma pista perto de casa. Se todo mundo bate naquela tecla até hoje, porque o esporte salva, esporte doutrina, esporte alinha a vida de uma pessoa. Por que o skate vai ser diferente? Guilherme Canabarro é um dos santamarenses que se inspirou nos atletas olímpicos. Ele já havia praticado esporte, mas parou no começo da pandemia. O pai, Luciano da Silva, apoiou o filho e juntos eles foram até a loja de José Cândido para montar um novo skate. Ele já andava um pouquinho, aí deu a pandemia, ele parou, aí com o negócio das Olimpíadas influenciou mais, ele se empolgou mais em voltar a andar. Nesta loja de artigos esportivos, a procura não foi por itens relacionados aos Jogos Olímpicos, como bolas e luvas de boxe, que são alguns dos artigos expostos. Aqui, os clientes procuram pesos e cordas para exercícios em casa. A análise da gerente, Marta Bressan, é que se não houvesse a pandemia, as vendas teriam maior influência da Olimpíada. Com a pandemia, aumentou bastante a procura de produtos esportivos para mesmo ficar em casa, né, fazendo no conforto da casa os seus exercícios, para que não parasse. O Brasil teve a melhor participação da história do país em Jogos Olímpicos em Tóquio. Foram 21 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Santa Maria teve neste fim de semana partidas do Campeonato Estadual de Basquete. Em função da pandemia, a competição vai ser realizada por etapas, com no máximo 4 equipes para evitar o contato entre diferentes times e o deslocamento dos atletas. O final de semana foi de estreia para o Corinthians, time de Santa Maria, no estadual. Na categoria Sub-15 foram 3 jogos na cidade. No sábado, com 2 vitórias, de 71-28 contra o Sojão, de Santa Rosa, e 44-42 no basquete Bagé. A equipe santamariense sofreu uma derrota por 85-36 para o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul. O Sub-17 também jogou no sábado em Bagé.
e venceu os donos da casa por 65-59 e perdeu para o União Corinthians por 80-60. No próximo sábado, a equipe Sub-19 estreia no estadual com jogos em Santa Maria. Na semana em que completa 200 anos, o município de Cruz Alta está com uma programação de aniversário que vai até o próximo sábado. A festividade inclui shows itinerantes pela cidade, abertura de uma cápsula do tempo e feira da agroindústria, agricultura familiar e artesanato. Na quarta-feira, dia 18, data do aniversário, haverá shows itinerantes em 4 pontos da cidade. Conforme a coordenadora municipal de cultura, as apresentações serão feitas por músicos locais. Outro ponto alto da programação ocorre na quinta-feira. Foi encontrada no município uma cápsula do tempo de 100 anos atrás, escondida na aviação férrea. O material vai ser aberto e colocado no Museu de Cruz Alta. Além disso, a prefeitura vai organizar uma nova cápsula do tempo para ser aberta no futuro. Agora os desdobramentos da política com o repórter Maurício Araújo, que traz informações sobre a discussão dos controladores em Santa Maria. A ação popular, que pede a suspensão das multas feitas pelos controladores de velocidade do município, ganhou novos desdobramentos. Os vereadores Tobias Calil e Pablo Pacheco, que assinam a ação, incluíram 2 novos argumentos para embasar as teses de que os equipamentos têm finalidade de arrecadação e não pedagógica. Segundo Tobias, o primeiro argumento é que os equipamentos foram instalados embaixo de árvores, de forma que estão escondidos, o que estaria em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito. O outro argumento feito à Justiça é que antes de começarem a funcionar os controladores, havia placas sinalizando um limite de velocidade, e quando da efetivação dos equipamentos, os limites foram reduzidos, o que teria confundido os motoristas. Em apenas 30 dias, os controladores de tráfego multaram mais de 5.000 pessoas em Santa Maria. No próximo bloco, nós seguimos falando de esporte. Tem ainda os destaques da edição impressa do Jornal Diário de Santa Maria para amanhã. E agora nós vamos a uma pausa aqui no Jornal, imagens da Avenida Dores, perto da Avenida Oswaldo Cruz. 6 horas e 40 minutos. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN.
Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. E nós começamos este bloco com mais notícias da área esportiva. E quem está chegando ao vivo aqui no JD é o repórter Gilson Alves. Tivemos estreia no domingo. Gilson, boa noite. Boa noite, Vilseu. Boa noite, Kellen. E a quem acompanha o Jornal do Diário. Verdade, foi o pontapé inicial na divisão de acesso 2021, com o chamado Clássico Regional. Jogo realizado no domingo pela manhã, no estádio Presidente Vargas, quando o Inter SM recebeu o São Gabriel. A gente acompanha imagens do gol, o gol da vitória do Inter SM, originado no lance do Rafael Mineiro. Depois a bola está com o Ellison, aí ele faz o cruzamento. E o meia Chiquinho, de cabeça, está comemorando aí, ele foi o autor do único gol da partida, que marcou então a primeira rodada da divisão de acesso 2021. A gente fala em clássico regional, as duas equipes são então da área central aqui do estado. E o Inter SM fez 3 pontos aí jogando no estádio Presidente Vargas. E um destaque, algo que também chama atenção, e por isso a gente está fazendo até uma matéria em cima disso também para o Impresso até amanhã, já está no site, para quem acompanha diariasm.com.br. Mais uma vez Chiquinho, uma coincidência do futebol, ou dos confrontos entre Inter SM e São Gabriel. Ano passado, dia 1º de março, na estreia da divisão de acesso, que acabou interrompida devido ao começo da pandemia, foi 1-0 gol do Chiquinho, isso ano passado. E ontem também, 1-0 gol do meia Chiquinho, por isso esse destaque especial. A gente tem inclusive imagens aí dele com o torcedor. A gente vive a pandemia, tem distanciamento, ele estava de máscara se defendendo aí, mas chama muita atenção, não teve presença de torcida, mas o pessoal foi lá retirar as faixas que estavam enquanto o jogo foi realizado. Aí no pós-jogo acabaram encontrando o Chiquinho, ele abraçou que tem máscara ali, alguns sem, a gente sabe que não é o correto, mas ele tentou manter o distanciamento, mas não conseguiu fugir não dessa idolatria que esse atleta tem aí dentro do Inter SM, mais uma vez decidindo a favor da equipe alvirrubra. Vale também falar a respeito aí do futsal, pois tivemos rodada dupla no Centro Desportivo Municipal no último sábado, União Independente e o FSM em quadra, 6ª rodada da competição. Quem jogou primeiro foi o União, perdeu por 3-1 para o São José de Cachoeira do Sul. Na sequência, depois de 1h30, cumprimento de protocolos, limpeza de toda a quadra, para que outras duas equipes pudessem jogar. O FSM jogou contra o Brasil de Pelotas Futsal e venceu por 7-3. Portanto, a União ganhou, a União perdeu, o FSM ganhou e a situação se inverteu na tabela de classificação. A passada essa rodada, então, agora a UFSM é a 3ª colocada e a União é o 5º colocado no estadual de futsal 2021. Essas as informações, então, esportivas, bastante informações esportivas aí no pós-final de semana. Tá bem, então, Gilson Alves participando ao vivo e trazendo as informações do esporte, principalmente do futebol, e o Chiquinho arrasando ali nos gols. E que bom, né, que o Inter aí começou bem na divisão de acesso, né? Isso mesmo. Vamos e ficar agora, na torcida aí. Nós vamos saber quais são os principais assuntos que vão estar nas páginas do Diário de Santa Maria nesta terça-feira, com as informações do jornalista Marcos Fonseca. Boa noite, Kelly. Boa noite, Vilseu. Eu trago então os destaques da edição impressa do Diário desta terça-feira. E eu destaco aí como a nossa manchete desta terça-feira uma reportagem sobre crueldade contra animais. A primeira delegacia de polícia de Santa Maria criou há 4 meses um cartório especializado em investigação a crimes de maus tratos a animais aqui em Santa Maria. E nesses 4 meses, a delegacia já recebeu mais de 180 denúncias de crueldade contra animais, principalmente cães, aqui na cidade. Os detalhes poderão ser conferidos na nossa edição impressa, uma reportagem de Laís Lacerda. Na polícia nós trazemos também um destaque para uma operação policial em Cacequi, que prendeu 6 suspeitos de integrar uma quadrilha que extorquia produtores rurais lá do município. Eles cobrariam uma taxa para garantir a segurança das propriedades rurais. Quem não pagasse poderia ter a sua propriedade assaltada. Na economia, Shopping Popular vai ter eleição para escolher o seu conselho gestor. A eleição vai ser em setembro.
Na geral, uma reportagem mostra que um grupo de voluntárias de um bairro aqui de Santa Maria está pedindo ajuda para poder manter os trabalhos voluntários aí para a comunidade. A gente está falando de uma associação de mulheres do bairro Lorenzi. Nós temos que na saúde, atenção para os jovens, nesta terça-feira, vacinação para os jovens de 21 anos aqui em Santa Maria. E nós temos também, lembrando aí, que mais de 3 mil pessoas estão com a vacinação atrasada aqui na cidade. E, por fim, na coluna de Denise Olim, você pode conhecer uma startup aqui de Santa Maria que criou um programa para agendamento de consultas médicas. E essa empresa já tem clientes em quase todo o Brasil. Esses são, então, alguns dos destaques que eu trago para a edição impressa do Diário desta terça-feira. Kellen, Vilseu. Muito bem, aí estão os principais destaques, né, da edição impressa do Diário de Santa Maria para amanhã, terça-feira, em todas as bancas. Enfim, vale a pena, né, Kellen, conferir. Estes são apenas alguns dos destaques, mas tem muito mais informações, né, como acontece todos os dias aí na edição impressa. E o Jornal do Diário termina aqui. Você fica a seguir com o programa Sala de Debate, segunda edição. Uma ótima noite para você, uma excelente semana, até amanhã. E lembrando que a partir de hoje, o nosso encontro aqui no JD é um pouquinho mais cedo. A partir das 6h05 da tarde, a gente traz as principais notícias, informações e muito jornalismo para você. Uma ótima noite e uma excelente semana. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.